Fala pessoal, professor Léo aqui. Galera, nossa aula de hoje sobre filosofia helenística. Assunto fácil, assunto tranquilo, porém, um assunto que cai bastante aí nas provas de vestibular, nas provas de Enem. O Enem gosta bastante de cobrar esse assunto aqui, tá? Mas é um assunto bem tranquilo de ser entendido. A gente vai organizar a nossa aula assim. Vou dar só uma contextualizada no que está acontecendo aqui, historicamente falando, e depois a gente entra nas quatro principais correntes helenísticas, e aí, sem nenhum tipo de aprofundamento, né? Nós vamos só entender aquilo que mais aparece aí nas provas de vestibulares, tá certo? Então, vamos só dar aquela organizada de sempre. Pense o seguinte: quando a gente estuda a história da filosofia grega, nós dividimos a história da filosofia grega em três períodos: período pré-socrático, período clássico, período helenístico. Cada um desses períodos tem um objeto de estudo importante, né? Um objeto de estudo central e seus principais filósofos. Neste caso agora, nós temos a filosofia helenística, que também vai ter o seu objeto de estudo, porém, para entrarmos neste objeto de estudo, vamos só contextualizar aqui um pouquinho, então, como eu disse, historicamente. Estamos por volta aqui do século 4 a.C., e o que acontece aqui, gente, é o seguinte: as cidades-estados gregas, as polis gregas, elas vão passar por um período de dominação. E essa dominação vai acontecer por um povo que ficava ao norte da Grécia, que são os macedônicos. Esses caras, os macedônicos, eles tinham um rei chamado Filipe II, que vai começar ali um processo de expansão, vai descer do norte, vai dominando as cidades gregas, né, que naquele momento haviam se enfraquecido. Elas tinham passado por algumas guerras ali, especialmente a chamada Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra que opôs as duas principais cidades-estados, Atenas e Esparta. Essas duas cidades vão entrar em guerra ali e tal, vão guerrear durante vários anos, isso vai enfraquecer, vai aparecer uma terceira cidade que é Tebas, vai dominar, mas ela depois também vai se enfraquecer. Enfim, quem aproveita disso tudo é o Filipe II, que começa em um processo de expansão da Macedônia, domina as cidades gregas. Depois de um tempo, o Filipe II acaba morrendo e passa o poder para o seu filho, Alexandre Magno, ou, como normalmente nós chamamos, Alexandre o Grande. O que que isso aqui tem a ver com filosofia? Pensa o seguinte: os gregos, até esse momento, eles pensavam sobre algumas coisas. Dentre elas, um dos assuntos que os filósofos gregos mais pensavam tinha a ver com as questões políticas. Por exemplo, Platão, que vive um pouquinho antes disso aqui, ele tem um livro chamado A República, onde ele, inclusive, imagina ali como seria uma cidade ideal, uma cidade perfeita. O próprio Aristóteles, né, que nós vimos na aula de período clássico, que foi professor do Alexandre o Grande, ele também tem um livro sobre política. Aliás, o livro chama-se A Política. E neste livro ele fala também ali sobre governos, tal, né? Como deve funcionar um governo virtuoso, enfim. Só que agora pensa comigo. Qual a graça em você, sendo filósofo, pensar sobre sei lá, o melhor tipo de cidade, pensar sobre a melhor forma de conviver, sendo que você, enquanto grego, não tem mais autonomia? Vai você lá bonitinho, pensa sobre a melhor forma de organizar uma cidade, vem o Alexandre, manda um soldado dele cortar a sua cabeça. Acabou a melhor forma de pensar na cidade. Porque no final, quem manda é o Alexandre o Grande. Então, o foco da filosofia, ele vai mudar um pouco, tá? Primeiro por esse contexto de dominação, que obviamente vai levar os gregos a pensar o seguinte: esta vida que nós vivemos é uma bosta. Ninguém gosta de ser dominado, politicamente falando, por um estrangeiro. Enfim, né? No geral, a gente gosta de ter liberdade política, de poder participar. Os gregos agora, eles não tinham mais isso. Então é tipo assim: como que nessa vida ruim que a gente ainda assim consegue encontrar um motivo para se alegrar? Estou dando esse exemplo assim, bem brega, só para você entender o seguinte. Neste momento, o grande objeto de estudo dos filósofos será aquilo que nós chamamos de ataraxia, ou, como nós traduzimos essa palavra para o português, paz de espírito. O que vai acontecer agora é o seguinte: os pensadores gregos, dessas correntes aqui, eles vão começar, cada um a seu modo, de, assim, tentar dizer para a gente, ou tentar dizer para as pessoas da época, né, como era a melhor maneira de se encontrar a paz de espírito.
E essa paz de espírito não dependeria necessariamente de coisas exteriores, até porque, exteriormente falando, você tinha a dominação de um estrangeiro, tá certo? Então, aqui está a questão. Alexandre domina, os gregos não gostam de ser dominados, aí eles pensam, como ser feliz nessa situação? É aí que nós entramos nas quatro principais correntes helenísticas, que vão tentar todas elas responder a mesma pergunta: como alcançar a paz de espírito? Primeira das correntes, chamada de cinismo, tá? O criador dessa corrente foi um cara chamado Antístenes de Atenas. Porém, o principal representante desta corrente é este rapaz aqui, o Diógenes. Diógenes da cidade de Sinope, tá? O Diógenes, primeiro, ele vai ficar conhecido porque ele morava num barril, tá? E nesse barril ele fazia todas as suas necessidades, todas, tá? Por quê? A ideia básica de um cínico, tá? O original aqui da palavra cínico vem do grego kinos. Kinos tem a ver com, assim, a gente poderia traduzir como se fosse cão, tá? Os cínicos diziam que para ser feliz você tinha que viver mais ou menos como se você fosse um cão, tá? Daí o fato do Diógenes morar num barril rodeado de cães. Mas assim, a ideia central, ou as ideias centrais dos cínicos eram as seguintes. Primeiro, você deve menosprezar os pactos sociais. Todas aquelas convenções sociais, aquilo que dizem que você tem que alcançar para você ser feliz, esquece isso tudo, tá? Tipo assim, vamos pensar nos dias de hoje. Ah, para você ser feliz, você tem que ter um carro, uma casa, uma mulher bonita, um marido bonito, filhos, um emprego. Não, o Diógenes diz, isso tudo é convenção social, isso é o que as pessoas dizem que você tem que ter, esquece isso tudo, tá? Menospreze os pactos sociais. É, aquilo que os outros dizem não te interessa. Primeira característica defendida por um cínico. Segunda característica, viva de forma mais simples possível. Até, gente, por uma questão muito lógica, né? Se a paz de espírito depender de uma vida luxuosa, poucas pessoas alcançarão a paz de espírito. Agora, viver de forma simples, todo mundo consegue. Não à toa, o Diógenes, este rapaz aqui, ele vivia no barril, da forma mais simples possível. Tá certo? Então aqui está a resposta dos cínicos. Quer alcançar a paz de espírito? Despreze os pactos sociais e viva da forma mais simples possível. Segunda corrente, ceticismo ou também o chamado pirrorismo, por causa do criador dessa corrente, chamado Pirro de Elis ou Pirro de Élida, tá? O Pirro de Elis dizia que para você ser feliz, você deve suspender o juízo. Basicamente, a ideia do ceticismo, pelo menos do ceticismo pirrônico, é o seguinte: você não tem como encontrar uma verdade absoluta. A verdade ela pode variar, tá? Como a verdade pode variar, o que você não deve gastar a sua vida é tentando encontrar certeza sobre ela. Por isso, diminua a certeza sobre a vida e simplesmente viva, tá? Porque assim, sei lá, você vai no lugar, de repente, em determinado lugar, isso aqui é certo. Aí você troca de lugar, aquilo que é certo nesse lugar, de repente no outro lugar é errado. Aí você viveu a sua vida inteira achando que isso aqui é certo, chegou lá no outro lugar, percebeu que aquilo era errado e para pensar. Talvez você tenha se comprometido com aquilo que você achou que era certo, aí quando você chega no outro lugar, percebe que aquilo é errado, olha o transtorno que isso causa na sua vida. A ideia do Pirro é essa, entendeu? Não adianta a gente tentar encontrar verdades, porque nós não vamos encontrar necessariamente as verdades. Não adianta a gente se comprometer com essas verdades, porque pode ser que eu me comprometa uma vida inteira com uma verdade que, de repente, lá no meio da minha vida, eu vou descobrir que não era tão verdade assim. Aí é como se eu tivesse jogado minha vida inteira fora, tá? Então, na lógica dos céticos, para você alcançar a paz de espírito, você deve suspender o juízo, diminuir as certezas. Ou seja, não se preocupar com a busca pela verdade. Ok? Continuando. Terceira corrente. Corrente criada por um cara chamado Epicuro, tá? Que, obviamente, vai criar o epicurismo, né? Aqui é fácil. A lógica do epicurismo é o seguinte: quer alcançar a paz de espírito? Busque o prazer. Tá aqui, gente. Esta é a palavra. Epicurismo tem a ver com prazer, mas não é só esta palavra.
Tem mais uma. Prazer moderado. Isso aqui é bastante importante. A ideia do Epicuro e depois dos seus seguidores é que para alcançar a paz de espírito, você deve buscar o prazer, mas é aquele tipo de prazer que você é capaz de alcançar todos os dias. Então não há nada de errado em você comer, você beber, você se alegrar, desde que isso seja feito moderadamente. Moderadamente, tá? Eu estou frisando muito porque vestibular, Enem, o Enem já cobrou isso aqui, né? O Enem até cobrou isso aqui falando sobre a questão da temperança, que é você fazer as coisas de forma controlada. Essa é a primeira e a grande ideia do Epicuro, tá? A ideia de que você deve buscar o prazer, mas de forma moderada. Porém, também há um outro ponto da teoria do Epicuro que é interessante e que pode aparecer numa prova aí, chamada tetrafarmacon, tá? Tetra significa quatro, e farmacon, que é da onde, aliás, vem farmácia, né? Farmacon, tem a ver aqui com remédio. O Epicuro diz que para você alcançar a felicidade, existem quatro remédios, quatro coisas que você deve ter na sua cabeça. E essas quatro coisas são: primeiro, não devemos temer a morte. Segundo, não devemos temer os deuses. Depois, temos que entender que a felicidade é possível. E depois temos que entender que a dor é suportável. Primeiro, não devemos temer os deuses. Pensa comigo. A gente vai lá e teme os deuses. Pensando lá, né, gente, naquela lógica dos gregos politeístas. Que adianta eu temer os deuses? A gente vai lá e teme os deuses. Se eles existirem e quiserem fazer qualquer coisa comigo, eles vão fazer. Se eles não existirem, não vão fazer. Então, o Epicuro diz: por que temer os deuses? Depois, não devemos temer a morte, porque a hora que a morte chegar, a gente se vai. Então, não há o que nós possamos fazer. Terceiro, a felicidade, ela é possível. Ela é possível. A gente, às vezes, passa por situações que acha que vai morrer, mas, de repente, descobre que aquilo passa e a felicidade, ela é possível de ser alcançada. E, por fim, a dor é suportável, né? Todo mundo já passou por situações que achou que, assim, a vida não fazia mais sentido, que aquilo era o fim do mundo, mas que, de repente, você conseguiu passar por aquilo e tá aí, tocando a sua vida, tá? Então, essa é a lógica dos quatro remédios do Epicuro. Tá bom? Por fim, para encerrarmos aqui a nossa aulinha sobre filosofia helenística, temos o estoicismo, criado por um cara chamado Zenão de Citium, mas que também vai ter outros filósofos, tá? Inclusive, um dos filósofos aqui é o próprio Marco Aurélio, que foi filósofo e imperador de Roma, tá? Mas o Sêneca, um outro nome também de um romano famoso aí, né? Percebe que agora eu já estou falando de romanos, né? Porque a filosofia, nesse momento, ela vai sair aí só da Grécia e ela vai se espalhar, inclusive, por Roma, tá certo? Mas, enfim, a grande ideia aqui do Zenão é a ideia de desprezar os sentimentos externos. O que eu estou querendo dizer com isso? A ideia do estoicismo é que a gente deve se manter sereno diante das adversidades da vida. A gente precisa entender, segundo o estoicismo, que as coisas vão acontecer e nós não temos como controlar. E a gente não deve deixar essas coisas nos afetar. Então, sei lá, né, deixa eu pegar aqui um exemplo de uma coisa bastante ruim. Sei lá, a perda de uma mãe, a perda de um pai, a perda de um marido, a perda de uma esposa, de um filho, sei lá. A gente dói, né? Desculpa, a gente sofre, isso dói, mas o estoicismo vai dizer, a gente não pode deixar essas coisas nos afetar, porque essas coisas acontecem e nós não temos como controlar essas coisas. Então, a lógica do estoicismo é tentar manter a serenidade diante das adversidades da vida. A vida não é ruim para sempre, assim como a vida também não é boa para sempre. As coisas vão acontecer. E as coisas vão acontecer porque, na visão dos estoicos, existe um negócio chamado razão universal, ou o logos. O que é essa razão universal? É uma espécie de organização que o mundo tem. A razão universal é aquela ideia de que o mundo ele está aí organizado, as coisas vão acontecer e não adianta você sofrer, você chorar, você se descabelar, porque tem essa razão aí que esse logos que organiza e que determina tudo. Tá certo? Então, gente, resumindo, filosofia helenística é isso. Eu vou só dar aquela revisada que eu gosto sempre de fazer no final da aula e nós concluímos. Fica assim. Filosofia helenística acontece no contexto de dominação macedônica, especialmente na dominação do Alexandre o Grande sobre os gregos, tá?
O povo grego, obviamente, não gostava de ser dominado, não tinha o que fazer diante dessa dominação. Isso vai afetar a filosofia, e os filósofos, nesse momento, vão começar a pensar o seguinte: como encontrar a ataraxia? Como encontrar a paz de espírito, mesmo vivendo uma vida ruim como essa que nós vivemos? Para isso, para esta pergunta, nós temos as seguintes respostas. Os cínicos vão dizer que a paz de espírito pode ser encontrada através do menosprezo aos pactos sociais e também de uma vida simples. Os céticos vão dizer que a paz de espírito pode ser encontrada através da suspensão do juízo, ou seja, não ficar procurando verdades absolutas. Os epicuristas vão dizer que a paz de espírito pode ser encontrada através do prazer moderado, não esqueça, prazer moderado, e os estoicos vão dizer que a paz de espírito está no desprezo aos sentimentos externos, ou seja, simplificando, tentar manter a serenidade diante das adversidades da vida. Beleza, galera? Era isso que nós tínhamos para trabalhar sobre filosofia helenística. Espero que tenha ficado claro e nos vemos nas nossas próximas aulas. Abraço, pessoal.